sociedade, assim, cobra isso da maternidade, do amamentação, só que dá poucas ferramentas, eu digo socialmente falando, para que esse aleitamento continue depois dos 6 meses, ou até chegue até os 6 meses. Uma licença paternidade super curta, então uma rede de apoio que às vezes a mãe já fica desamparada logo de cara, licença materna de 4 meses, algumas empresas ali, cidadãs, que chegam até 6 meses, mas não é a realidade para todo mundo. Mães que não têm possibilidades, às vezes, de ordenha em locais de trabalho, então acho que essa também é uma bandeira aí, talvez fuja um pouco da nossa proposta de discussão, mas que deve ser levantada para a gente não precisar prescrever uma fórmula, para a gente dar condições para essa mãe continuar ordenhando e continuar oferecendo o leite dela para o bebê depois dos 6 meses. Sim, a gente tem problemas públicos, né, de políticas públicas relacionadas à amamentação e à saúde da criança. Então, desde das licenças, dos não apoios, das mulheres que são demitidas com retorno ao trabalho, da falta de rede de apoio, que as mulheres cada vez moram mais distantes das próprias famílias, tudo isso realmente é uma batalha e é o que joga contra a amamentação. Além de tudo, é muito difícil retornar ao trabalho e ainda ter que ordenhar. Não é uma coisa simples. Uma coisa é assim, falta 10 dias para a introdução alimentar e as coisas estão fluindo, o bebê já toma um pouco de fórmula. Outra coisa é a mulher que volta com 3 meses, que quer amamentar exclusiva até 6. É um trabalho bem árduo, não estou dizendo que não é possível, mas é muito trabalhoso, é árduo mesmo. E precisa de muito apoio, precisa de muito equipamento, precisa de espaço, precisa... E aí entra as empresas apoiando isso, essa mulher que vai sair mais vezes para fazer intervalo, para fazer ordenha. Quem vai ser esse cuidador que muitas vezes a creche não se habilita a dar sem mamadeira, não se habilita a dar leite materno porque tem medo que perca. E é muito mais simples ter o pozinho para todos. Então, tudo isso é bem complicado, e é mais um trabalho, mais um jogo que a gente tem que ir jogando e tentando mudar e fazendo pressão popular mesmo para que as coisas mudem. A gente está a quilômetros de distância, infelizmente, mas é o que a gente tem. Então, vamos tentar fazer o que a gente pode, né, da melhor forma possível. Mas, sim, as mulheres têm grandes dificuldades de chegar a 6 meses, grandes dificuldades. E passar de 6 meses, então, além de todas essas dificuldades, que quem não voltou ao trabalho vai voltar, que já não tem apoio em casa, etc., a gente ainda tem olhares tortos de que aquela criança está grande, que não precisa, que qualquer leite já daria conta e etc. Então tem o julgamento da sociedade ainda dizendo que esse bebê está grande para mamar, que não é necessário. Passou de 1 ano, então, é um carimbo na testa de você está fazendo o seu bebê dependente, e etc. Então, não há apoio real. Teve uma mãe que perguntou, né, até quando eu amamento de madrugada? Né, existe essa questão dos marcos, né, que a gente fala, de até 6 meses, exclusivo, OMS diz 2 anos ou mais, e aí parece que a gente tem uma necessidade de ter um prazo, né? Como é que é isso para vocês? Sim, na verdade, como o leite materno ele é o principal alimento até 1 ano de idade, seja ele o leite materno ou a fórmula, quando não possível o leite materno, teoricamente, até 1 ano de idade, esse bebê ele não está neurologicamente preparado, a não ser que ele mesmo comece a fazer isso. Então, quando os bebês começam a dormir a noite inteira antes de 1 ano, você entende que ele já está ok para fazer esse intervalo tão grande e consegue fazer esse movimento. Isso é um ritmo mais ou menos normal que se espera. Então, a gente só começa a falar em qualquer tipo de desmame, seja ele noturno ou total, a partir de 1 ano de idade, porque aí esse leite não vai ser mais a principal fonte de alimento desse bebê. E aí sim você consegue fazer algumas restrições, diminuir a quantidade de mamadas. Mas antes disso, o que muitas pessoas procuram consultoras de sono, e aí eu não trabalho com isso, mas eu conheço um pouco, é para dar uma regulada na rotina, não necessariamente nas mamadas, mas as mamadas meio que entram por consequência. Então, quando já se entende que depois
4, 5, 6 meses de idade, quando você tem uma rotina pré-estabelecida, em que tem horário para tudo, horário para brincar, horário para trocar fralda, horário para comer, horário para brincar de novo, horário para dormir, tá criando hábitos e consegue fazer intervalos maiores, não quer dizer que ele não vai acordar à noite. Isso é um grande erro. Quando eu não preciso aumentar noturno, daí a mulher vai lá e faz uma consultoria de sono porque na verdade ele não estava acordando só de fome, ele estava acordando porque ele queria aconchego, porque ele estava com medo de estar sozinho, porque neurologicamente ele não estava preparado para dormir a noite inteira. Então, eu, na minha prática profissional, trabalho com desmame noturno a partir de 1 ano. Antes disso, quando a mulher me fala, tá insuportável, daí eu pergunto muito das rotinas e falo, olha, a partir de uns 6 meses a gente pode falar de uma consultoria de sono personalizada e muito respeitosa, não aquela deixando chorar. O deixando chorar vai ter impactos e traumas para essa criança a longuíssimo prazo, porque não é essa a ideia. Mas sim, organizando o dia para que isso reflita à noite. Não quer dizer que ele não vai acordar à noite. Então, não existe esse prazo e varia muito de criança para criança. Amamentar é sistêmico, a gente não tem que olhar para um ponto só, né? Tem que olhar para um todo mesmo. E é ótimo, né, discutir sobre isso para poder dar um alerta, né, para as pessoas que se tiver alguém por perto que esteja amamentando, que seja, né, essa rede de apoio que é tão necessária nessa fase, que ajude essa mãe a cumprir essa fase e a mãe que esteja amamentando, que ela procure informação, aí no Instagram de vocês, né, deve ter bastante informação ajudando também essas mães. Nos episódios anteriores, vimos o quanto o leite materno é o alimento mais saudável para o bebê, por ser um alimento vivo e ativo, em constantes mudanças para suprir da forma mais completa possível as necessidades do ser humaninho que acabou de chegar ao mundo e está em pleno desenvolvimento. Mais saudável para a mãe, que também recebe proteção contra várias doenças, além de desenvolver vínculos afetivos. E agora, nesse último episódio, queremos destacar também a importância do aleitamento materno para a saúde do nosso planeta. Toda primeira semana de agosto é celebrada a Semana Mundial de Aleitamento Materno, SMAM. Desde 2016, a SMAM está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O tema deste ano é Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. Com o objetivo de informar as pessoas sobre a relação importante do aleitamento materno com o meio ambiente e mudanças climáticas. Estudos feitos com dados do Brasil indicam que a amamentação tem uma pegada de carbono 43% menor em relação aos substitutos do leite materno. A pegada de carbono contabiliza todos os gases causados do aquecimento global, como o metano liberado pelas vacas e o CO2 envolvido na pasteurização, secagem e todo o processo de produção e transporte do leite artificial. O desmatamento que ocorre para a criação das vacas também colabora para as mudanças climáticas, além de empobrecer o solo. No Pantanal do Brasil é constantemente desmatado para plantar soja, que compõe as fórmulas infantis sem lácteos e também é utilizada para alimentar as vacas, cuja produção tem uso intensivo de pesticidas e fertilizantes artificiais, deixando aí uma outra grande pegada. Além dos gases gerados, há um alto consumo de água e outros recursos como latas de metal, rótulo de papel, plásticos, do dosador, da tampa, mamadeira, bicos de silicone, borracha e outros acessórios envolvidos que são até reutilizáveis, mas que quando chegam ao final da vida útil dificilmente são reciclados e viram resíduos em aterros. Todos esses impactos afetam a todos os seres, portanto, a responsabilidade de amamentar deve ser compartilhada com toda a sociedade. Apenas 40% dos bebês nascidos atualmente são amamentados exclusivamente até os 6 meses. Poucos são os casos de impossibilidade fisiológica. A maioria das mães deixam de amamentar por falta de apoio da sociedade. A Alimenteia apoia e quer incentivar você também a apoiar as mães que consigam amamentar, porque amamentar é uma decisão climática inteligente, que evita desperdícios de recurso, portanto, é a escolha mais saudável para as pessoas e para o planeta. A alimentação, como a Mari falou, é uma escolha, mas que seja uma escolha consciente, né?
também nessa primeira fase, a primeira escolha ali da nossa alimentação que seja já consciente, que é o que a gente quer trazer aqui bastante essa discussão. Eu agradeço muito o convite. Acredito que é só falando sobre isso, falando com outros profissionais, fazendo redes, fazendo teia, né? Como vocês estão fazendo teias, que a gente vai conseguir ampliar essa visão, ampliar esse olhar para a amamentação, para a alimentação, para os cuidados com esses bebês e com esses seres humanos que estão vindo aí e que vão ficar nesse mundão. Eu também quero agradecer o convite, a participação, foi muito gostoso o bate-papo com vocês. Também acredito na parceria entre os profissionais todos ali no cuidado, na lida com os pacientes, com os bebês, mas também nesse processo de difusão aí do conhecimento, de trazer ferramentas e conhecimento para que as famílias tomem decisões conscientes, mas que a gente sempre respeite a decisão daquela família, daquele binômio, e a gente não ultrapasse, não imponha algo que a gente ache que seja melhor, de forma alguma a gente, de repente, querer amamentar mais do que a própria mãe. Então, a gente tem que respeitar a decisão ali daquela família, mas dar ferramentas, dar conhecimento para que ela tome a decisão de forma consciente. E aí acho que a gente tem muita bandeira para levantar, muito assunto, é longo, é extenso, tem muita coisa para falar mesmo, mas acho que é isso, é fazendo parceria, é falando, é só assim que a sociedade vai evoluir. Bom, eu também gostaria de agradecer as meninas, a Ana, a Michele, pelo convite. Acho que foi muito legal, muito bacana. Parabéns para as meninas. É legal a gente fortalecer, né, as informações, principalmente nas redes sociais, que eu acho que tem tanta gente falando coisas desnecessárias. Então, assim, nada melhor do que pessoas que, né, têm informação, a informação de estudos e uma informação mais fiel nas redes sociais para informar as mães, né, dar o acolhimento, passar informações de qualidade. Então, assim, muito obrigada. Foi super legal e é isso aí, né? Tem que disseminar isso daí de passar informações de qualidade, né, para as mães, principalmente nessa fase que eu sempre falo que é de insegurança, né? Então, eu acho super importante. Obrigada. Acho que a gente cumpriu, né, a missão de trazer com afeto esse assunto, que é um assunto realmente que traz um peso e uma cobrança tão grande. E foi realmente muito gostoso. De novo, muito obrigada e espero que a gente tenha outros e outros cafés. Isso aí.